Tudo bom, gente? Que bom nós estarmos juntos, né? Porque, na verdade, a gente está hoje aqui numa unidade de fé. Porque eu sei que todos vocês que estão em Cristo Jesus têm a certeza que só um pode ser glorificado, exaltado, louvado, cultuado, adorado. O nome dele é Jesus Cristo. Eu vou falar uma coisa para vocês, né? Eu vim aqui pregar Jesus, gente. Eu tenho que repetir, Luiz, as mesmas palavras de Paulo quando ele falou para os Coríntios: eu não preguei outra coisa para vocês a não ser Cristo este crucificado. E eu quero dizer para vocês que eu estou aqui para falar dele, para ministrar sobre a pessoa dele, sobre a obra dele, para mostrar quem ele é. Porque justamente a gente vai estar falando sobre família de Deus. E eu vou te mostrar, eu vou te provar na palavra de Deus nesta noite que alguém só pode se tornar família de Deus se conhecer quem é Jesus Cristo. E o interessante que nós vamos perceber também, porque é o segundo ponto que a gente vai desenvolver juntos aqui, né? Que nós vamos desenvolver juntos, que eu só posso viver como família de Deus se eu entender a obra redentora que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário, como também o poder da sua ressurreição. Então, o que eu quero simplesmente falar, e o meu foco é justamente esse para vocês nesta noite, é realmente mostrar sobre esta família, é a família de Deus, essa família espiritual, porque nós sabemos, gente, que quem estabeleceu a igreja foi o Senhor da igreja. Por isso que pode passar tempo, gerações, décadas, milênios, enquanto a igreja do Senhor Jesus Cristo estiver sobre a face da terra, escuta, independente de governos, pressões, opressões, perseguições, seja o que for, tempo de paz, a igreja do Senhor Jesus Cristo continuará vivendo em vitória até o fim, porque nós estamos edificados sobre Ele, sobre a pessoa de Jesus Cristo. O inferno não pode nos derrotar, gente. Não porque simplesmente nós declaramos isso, porque nós acreditamos nisso. Não se trata só de acreditar numa declaração. Se trata de saber de fato e de verdade sobre quem a tua vida está sendo edificada. E eu quero te dizer que pode se levantar principados, potestades, opressões das trevas, obras malignas podem se levantar, mas o Senhor nos salvará de todas as obras malignas. Tudo, porque a nossa vida está nele. Você entende isso? Ser família de Deus está nele. Então eu quero, nessa noite, justamente mostrar como que alguém faz parte da família de Deus. E como, após fazer parte da família de Deus, essa comunidade, essas pessoas, ou essa pessoa individualmente como membro do corpo de Cristo, como que essa pessoa vive como família de Deus. Então eu creio que o Espírito de Deus, ele vai fazer algo de muito extraordinário no seu coração nessa noite, porque não tem nada a ver com mensageiro, só tem a ver com a mensagem, gente. Você compreende isso? Não se trata de mensageiro, se trata da mensagem do mensageiro. Se a mensagem do mensageiro é Jesus Cristo, as portas do inferno já foram desfeitas, destruídas, dissipadas, e a construção de Deus na sua vida vai acontecer. Porque, gente, o que nos sustenta é Ele. E eu vou te provar quem é Jesus nessa noite. Eu vou falar sobre coisas que você já conhece, mas graças a Deus a sua vida vai ser edificada nessa noite. Eu não tenho a menor dúvida que hoje é uma noite de milagres nesse lugar. Eu não tenho a menor dúvida que hoje é noite de restauração, libertação neste lugar, porque tudo diz respeito a Ele. Por isso que a glória é dele. E que privilégio meu estar aqui com vocês hoje. Que privilégio meu e da minha esposa estar com o Luiz, a Monique, o pastor Valdemir, que eu conheci hoje, a sua esposa. Que alegria poder estar com vocês, e ainda mais num dia, numa noite de celebração, nesse mês de celebração, porque vocês estão completando 17 anos como igreja. Escutem isso.
a vida do pastor Valdemir, com a sua esposa, o ministério dele, aqueles que servem nesta igreja, o pastor Luiz, a Monique hoje, na liderança dessa igreja, cada um de vocês, nós precisamos entender isso. Você é a evidência viva de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Essa igreja é mais uma prova clara e definitiva da obra que Deus tem feito na face da terra. E sabe, gente, Deus trabalha com gente, com pessoas, sabe? Deus não trabalha com números, Deus te conhece pelo nome. Você se alegra com isso? Deus sabe qual é o seu nome, mesmo que Ele nos veja como povo dEle, mas Ele nos vê também de forma individual, pessoal. Graças a Deus, porque Deus conhece você, de tal maneira que o conhecimento que Ele tem sobre você é um conhecimento íntimo. Ele conhece você pelo nome. Então, graças a Deus por isso. Então, mais uma vez, falando, é uma alegria, um privilégio meu, uma honra minha mesmo. Deus sabe que eu estou falando isso de coração, de estar aqui com vocês nesta noite para poder compartilhar Jesus Cristo. Vai ser Jesus na veia. E justamente eu quero mostrar e provar para vocês que a família de Deus é gerada nele. A família de Deus, o corpo de Cristo sobre a face da terra, a fonte da vida da família é Cristo Jesus. Mas a gente vai perceber que Ele gera a família, Ele gera o povo dele. Mas a responsabilidade de cada um de nós é viver de acordo com aquilo que Ele estabelece para a sua família. Nós temos pai, mas nós temos um Senhor também, e Ele estabelece claramente um caminho para cada um de nós vivermos de acordo com aquilo que Ele evidentemente nos mostra. E é claro, você vai perceber que eu vou ficar percorrendo sobre essas duas realidades. Primeiramente, como que alguém se torna a família de Deus? Depois que essa pessoa se torna a família de Deus, como ela tem que viver agora? Então é sobre isso que a gente vai falar. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus, Ele vai fazer uma obra maravilhosa. Ele vai glorificar Jesus nessa noite. Gente, eu sou apaixonado por Ele. Sou apaixonado por Jesus Cristo. E a minha esposa não tem ciúmes. É verdade, ela não tem ciúmes de Jesus. E ela sabe que eu amo mais Jesus do que ela. Mas o interessante é que quanto mais eu amo Jesus, mais eu fico apaixonado por essa morena maravilhosa. Vamos fazer 28 anos de casados. Ela é a única mulher da minha vida. Eu não conheci outra mulher. Ela é a única mulher da minha vida. Gente, ela me tem exclusivamente. E graças a Deus, eu também a tenho exclusivamente. Aleluia. Entenderam isso? Entenderam? Ela é minha. E eu sou dela, não é? E nós somos muito felizes porque no dia 25 de junho a gente vai fazer um jantar de casais lá na Academia da Fé Jardim Icaraí, onde nós pastoreamos. E sabe qual é o tema do nosso jantar de casais romântico? Ame apaixonadamente. Gostaram disso? Gostou disso, Luiz? Isso, não, tem que ter uma... Ame apaixonadamente. Gente, eu quero te dizer que é possível você ficar velhinho e apaixonado por ela e por ele. É possível, porque eu quero te dizer que esse é o projeto de Deus. Mas, veja, é claro que quando eu começar a falar sobre como viver dentro da realidade de família de Deus, eu estou falando da família espiritual de Deus, a igreja do Senhor, você vai perceber que as mesmas práticas que nós devemos ter uns com os outros, como corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, nós temos que ter também com os nossos familiares, com as pessoas que estão ao nosso redor, não é? Então, mas eu quero focar na realidade do gerar a igreja, do gerar família de Deus, e de como que agora esse povo gerado pelo Senhor, ele deve viver, ok? Então, perceba, por toda a Bíblia, gente, mas olha, escutem, por toda a Bíblia, literalmente, olha o que eu estou falando, de Gênesis a Apocalipse, esta realidade, ela é demonstrada. Que realidade é esta?
a realidade de que Deus gera a família dele sobre a terra. Mas ele estabelece como que esta família, como membros dessa família, devem viver. Gente, é por toda a palavra de Deus, por toda. Mas eu só vou focar em um evangelho nessa noite. Nós poderíamos passear por toda a Bíblia, mas eu quero focar em um evangelho, é o evangelho de João. Não por preferência, mas porque assim que o Luiz, eu acho que eu não falei isso para o Luiz, assim que ele me falou sobre o propósito e de nós virmos aqui e falarmos sobre família, mas quando ele se utilizou do termo família de Deus, imediatamente o Espírito Santo de Deus já me deu a mensagem. E ele falou para eu ir para o Evangelho de João, e eu estou aqui obedecendo o Espírito Santo de Deus. Gente, olha só, tem algo no meu coração e eu vou liberar para a sua vida. Deus vai fazer e vai selar algo sobre esta igreja nessa noite. Vai haver um selar, uma marca que o Espírito de Deus ele quer realizar nesta igreja nessa noite. Então, vamos lá, vamos para João, Evangelho de João. Eu falei para vocês que a gente vai ficar no Evangelho de João. Então, vamos lá, João capítulo 20, versículo 30 e também o 31, e você pode ficar com a sua Bíblia aberta, porque graças a Deus a gente ama a Bíblia, porque a gente vai ler o Evangelho de João. Não todo, é claro, né? Mas pontos fundamentais que nos ensinam como a família de Deus é gerada, como pessoas que fazem parte da família dele na terra é gerada, e como que essa família agora, como os membros desta família têm que viver. A gente vai ver que nós vamos observar juntos como que essas passagens que nós vamos ver juntos, como que elas são fundamentais para que a gente entenda. Mas antes, propriamente dito, de nós começarmos a falar sobre como a família de Deus é gerada, eu quero te dizer que o Evangelho de João, no capítulo 20, nos versículos 30 a 31, nos mostra claramente o propósito pelo qual o apóstolo João escreveu este Evangelho. Então, se existe uma mensagem central no Evangelho de João, está estabelecido aqui, em João capítulo 20, versículo 30 a 31. É importantíssimo quando você vai ler um livro da Bíblia, você saber qual é o propósito desse livro, qual é a mensagem central dele, para quem esse livro foi direcionado, os motivos pelos quais esse livro foi escrito. Então, o Evangelho de João tem esse centro, tem esse fundamento, tem esse alvo, tem esse propósito que João estabelece aqui, lá no finalzinho desse Evangelho que leva o nome dele, no capítulo 20, versículo 30 e 31. Eu queria que tivesse algum pezinho. Amor, me preste o seu celular, que eu vou colocar aqui, para poder as folhas se aquietarem. Não, isso é muito grande, me dá o seu celular. Isso, valeu, obrigado. Então, gente, veja só o que está escrito aqui em João 20, 30, 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, não um dos, mas o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Gente, a primeira coisa que nós precisamos entender, já nesse aspecto de nós termos um claro conhecimento revelado de Deus para as nossas vidas hoje, de como Deus gera a sua família sobre a face da terra, é justamente entender um pouco aqui esses dois versículos que nós acabamos de ler. E é importante eu e você entendermos o que são os sinais
para nós. Veja, através desses sinais, nós iríamos crer que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Então, a primeira coisa tem que ficar muito clara para nós: que sinais? Qual é o significado profético? Qual é o significado de Deus para nós em relação a sinais? Gente, sinais são atos miraculosos de Deus para que Ele nos revele algo, para que Ele nos ensine algo. É algo didático. Sinais na Bíblia, sinais de Deus para nós, não é simplesmente Ele suprir, não é simplesmente Ele abençoar, não é simplesmente Ele libertar, não é simplesmente Ele curar. É mais do que isso. Gente, escuta isso: cada milagre na Bíblia é uma revelação de quem Deus é e do que Ele faz em nossas vidas. Glórias a Deus. Evidentemente que Deus age, Deus cumpre as suas promessas, Deus cura toda sorte de enfermidade. O meu Senhor não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua ressuscitando mortos. Ele é o Deus da vida, o Deus de poder, que sara todo tipo de enfermidade. Mas entenda o que eu quero te dizer: todos os sinais que foram registrados na Bíblia tinha e tem e sempre terá um propósito: apontar para a glória de Jesus Cristo, mostrar quem Ele é, mostrar que Ele é o Salvador Jesus. O nome Jesus significa Jeová é a salvação. Cada sinal que João, ele mostrou no seu livro, eu já vou dizer esses 8 sinais específicos que ele registra, que ele pontua, dentre tantos outros sinais que ele conhecia muito bem. Olha só, gente, o que está escrito, veja que coisa extraordinária. No último versículo de João, do Evangelho de João, está escrito assim, olha, João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, além dos sinais que ele mostrou, que ele registrou para nós. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu, diz João, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Gente, escuta, a Bíblia não fala de tudo que Jesus fez. A Bíblia fala de tudo que é necessário eu saber daquilo que Ele fez e de quem Ele é. Sabe por quê, gente? Porque Jesus, Ele é uma fonte inesgotável de poder, de glória, de vida, de cura, salvação, libertação, restauração. Ele é inesgotável. E o Evangelho diz respeito a Ele. Gente, Evangelho é a revelação de quem Jesus Cristo é e o que Ele fez. Ora, quanto mais eu entendo o Evangelho, mais eu conheço Cristo. E eu quero te dizer, quanto mais você conhece o Evangelho, mais você fica assim. E o mais interessante, quando você acha que conhece alguma coisa, Deus, Ele descortina algo na sua frente e você percebe, meu Deus, quanto mais eu conheço, mais eu percebo que eu estou diante de um Deus ilimitado, glorioso, uma fonte ilimitada. Quanto mais eu conheço, mais eu vejo que eu tenho que conhecer mais. Gente, nem a eternidade vai nos dar condições de conhecermos na sua inteireza a glória do Evangelho. Sabe por quê? A própria palavra chama o Evangelho da glória de Deus. Escutou isso? O Evangelho da glória de Deus. Sabe o que significa isso? O Evangelho da glória de Deus. O Evangelho revela a glória de Deus. E a minha pergunta para vocês: a glória de Deus tem limite? Quando você passa um momento na presença do Senhor, um momento, e você percebe a glória, a presença dele, todas as coisas se tornam. Quem já teve a experiência de perceber de maneira palpável, clara, a glória do Senhor Jesus Cristo? Gente, nós passamos a ter a seguinte convicção: se na terra é assim, imagina no céu. Então, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Eu quero ir para a glória de Deus. Não agora. Meu pai, ele foi lá na nossa igreja lá em Niterói hoje, e ele tem só 92 anos.
Vai fazer 93 agora, em julho. Gente, o velhinho se deixar e dá uns pulinhos ainda no púlpito, hein? Então o fato é que nós podemos viver 70, 80, 90 anos aqui nessa terra, mas eu quero te dizer que a glória de Deus revelada para nós aqui nos conduz a um anseio. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero conhecer mais a Deus. Então o Evangelho tem essa glória, e tem algumas pessoas que acham que o Evangelho é algo que na verdade tem que ser ministrado somente para o não crente. Não, gente, eu quero te dizer que de Mateus até Apocalipse é o Evangelho. É o Evangelho. Tudo que está revelado ali é a respeito das boas notícias de salvação do Senhor para as nossas vidas. Aqui na terra não vai dar para a gente conhecer todas as revelações do Evangelho, nem na eternidade, porque o Evangelho diz respeito a uma pessoa ilimitada, que é Ele mesmo, Jesus Cristo. Então perceba, cada sinal, e são 8, que o apóstolo João, ele relata no seu livro, tem um propósito: revelar Cristo, mostrar que as pessoas têm que crer em Jesus. Lembra Jeová salvação? Mas só que esse Jeová Salvador, ele é o Cristo, o Messias, o ungido, separado para libertar o seu povo. Você só está aqui porque Jesus cumpriu a missão dele. Ele veio, se encarnou, foi teu substituto na cruz do Calvário. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e você tem a vida dele em você, porque ele é o Messias, ele é o Cristo, o prometido das profecias bíblicas. Mas ele também fala, olha só, eu relatei esses sinais, eu registrei esses sinais, esses atos miraculosos de Deus, que tem o propósito de revelar Cristo, de ensinar a respeito dele, para que vocês também creiam que ele é o Filho de Deus. Nós que estamos nele somos filhos de Deus, mas Jesus não é um dos filhos de Deus. Jesus é o unigênito do Pai. Em que sentido? Porque Jesus tem a mesma natureza do Pai. Jesus é tão divino como o Pai e o Espírito Santo. Jesus é tão ilimitado, poderoso, eterno, Senhor, glorioso, majestoso, santo como o Pai e o Espírito Santo. Jesus, ele tem a mesma natureza do Pai e do Espírito Santo. Jesus é Deus. Eu vim aqui para te dizer o seguinte: Jesus é Salvador, Jesus é o Messias, Jesus é Deus. E eu quero te dizer que quando você então passa a entender que cada sinal na Bíblia tem um propósito, tem um alvo, conduzir as pessoas a Cristo, isso tem que encher o teu coração de alegria. Se você está nele, porque você está no caminho, você não está mais no engano, você não está mais debaixo do império das trevas, você está no caminho. Minha gente, você vai chegar no lugar seguro que o Senhor estabeleceu para a sua vida, porque você está no caminho, porque você recebeu a própria vida de Deus em você e se tornou uma nova criatura, se tornou família, filho de Deus. Você fica animado com isso? Você vai ficar escandalizado se eu der uns pulinhos aqui na frente? Porque é para pular, é para se alegrar. Então, gente, a Bíblia nos mostra, João nos mostra o primeiro sinal, que foi a transformação da água em vinho, lá em João capítulo 2, versículos de 1 a 11. O segundo sinal que João mostra para nós, lembram? Sinais, atos, marcas miraculosas da parte de Deus para gerar ensinamentos e revelações a respeito dele mesmo, do Senhor. E o primeiro sinal que a gente vê lá em João 2, 1 a 11, é justamente este, é a transformação da água em vinho. O segundo sinal é a cura do filho de um oficial do rei, que está lá em João 4, 46 e 54. O terceiro sinal é a cura de um paralítico, está lá em João capítulo 5, versículos de 1 a 9. O quarto sinal que o apóstolo João registra no seu evangelho, o evangelho que leva o seu nome, é a multiplicação de pães e peixes, está lá em João capítulo 6, versículos de 1 a 14. Quinto sinal
que João registra. Dentre tantos sinais que ele conhecia, que ele falou, se nós fôssemos registrar todos eles, esse mundo não caberia de livros. Lembrando que naquela época não tinha Kindle, não tinha gráfica, e os livros era tudo em rolos, e evidentemente que a mentalidade de João era essa. O fato é que Jesus fez mais muitos, incontáveis milagres. Mas ele registra a multiplicação também de pães e peixes lá em João 6, 1, 14, para mostrar quem ele é: Cristo, o Senhor da glória, o Messias, o Todo-Poderoso, o Deus eterno. Ele ainda mostra que o sexto sinal é a cura de um cego de nascença. Está lá em João 9, 1 a 7. O sétimo sinal que ele registra é a ressurreição de Lázaro. Está lá em João capítulo 11, versículos 1 a 44. Mas agora, João vai registrar o sinal dos sinais. O milagre dos milagres. O maior de todos os sinais bíblicos. Porque tudo apontava para este sinal: a morte e a ressurreição de Jesus. Não existe milagre maior de alguém dar a sua própria vida e reaver a sua vida. Só o Senhor Jesus tem esse poder. E é o que ele fala no Evangelho de João. Jesus Cristo deu. Gente, olha só. É claro que houve toda uma condição, uma circunstância para conduzi-lo à cruz, mas eu quero te dizer que não foram os romanos ou as autoridades judaicas que colocaram Jesus naquela cruz. Ele se deu voluntariamente por mim e por você. As circunstâncias foram utilizadas para que Jesus fosse o teu substituto, mas para que você também soubesse que ele vence a própria morte. Se Jesus vence a própria morte, nem a morte poderia retê-lo. A minha pergunta para você é a seguinte: o que ele não pode fazer na sua vida? Então ele registra, está lá em João 19, 17 a 30, João 20, 1 a 10, sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele registra esses 8 sinais para mostrar e revelar que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Cristo, o Messias, para cumprir uma missão, libertar todos os que viessem a crer nele, e ele é o próprio Deus encarnado. Então perceba que João 20, será que eu vou poder sair de João 20, 30, 31? Mas João 20, 30, 31 diz claramente para nós: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Versículo 31, estes, porém, os 8 que eu citei para vocês, foram registrados para que creais. É muito interessante porque essa palavra creais, para que creais, significa literalmente total confiança em quem Jesus Cristo é, o Salvador encarnado. Crer, tudo isso foi registrado, especificamente 8 sinais para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Salvador encarnado e que vocês tenham total confiança nele. Gente, a nossa confiança está em quem Jesus Cristo é. Ele é o Salvador. Salvação na Bíblia diz respeito a libertar alguém de um mal, de uma morte eterna, de uma escravidão e conduzi-lo ao lugar de liberdade. Por isso que está escrito que foi para a liberdade que o Senhor nos salvou, nos chamou. Então, tudo isso foi escrito para que nós venhamos crer, ou seja, ter total confiança em quem Jesus Cristo é, o Salvador encarnado, o Cristo, o Messias e o Filho de Deus, como eu já falei para vocês. Agora é muito interessante quando você vai estudar um pouco mais o sentido real da palavra creais aqui, crer, para que vocês creiam. Estes sinais, porém, foram registrados para que vocês creiam, traz a ideia também de dedicação absoluta ao Senhor. Muitas vezes nós temos somente a noção que crer é acreditar em algo para receber, não é verdade? Mas só que o sentido real da palavra
crer significa dedicação absoluta ao Senhor. Quando eu acredito em Cristo, quando eu acredito e creio que Ele é o Salvador, é o Messias, é Deus, eu recebo a dádiva dEle e me torno família dEle aqui na terra, mas agora também eu me dedico absolutamente ao Senhor que me livrou, me salvou e me resgatou das trevas. Esse é o sentido aqui. Estou falando muito alto? Eu fico meio animado assim, fico meio doido, né? Falo meio alto. Mas é exatamente isso. E essa dedicação absoluta ao Senhor fala de, ou envolve, obediência, plena obediência. Gente, crer não é só acreditar para receber. Crer na Bíblia é você acreditar, é crer para viver o que está escrito. Então, crer na Bíblia, para que creais, esses sinais foram escritos para que vocês creiam, é para que vocês evidentemente sejam salvos, mas para que vocês também agora se dediquem absolutamente ao Senhor que te salvou e se dediquem a Ele de tal maneira que vocês vivam em plena obediência. Portanto, não é só um mero acreditar nele, é você viver o que Ele diz para você viver. Isso é crer. Gente, olha só, que fique estabelecido nessa noite, alguém só se faz ou alguém só passa a fazer parte da família de Deus quando ela entende, eu creio em Jesus para a minha salvação, mas eu também creio para segui-lo até o fim. Se alguém perseverar até a morte, será salvo. Não se trata só de você crer para receber, é para você viver o que Ele diz. Jesus é o Senhor da sua vida, você não é mais o Senhor da sua vida, o mundo não é mais o Senhor da sua vida, o inferno não é mais o Senhor da sua vida, o Senhor da sua vida não são mais os conceitos e padrões estabelecidos nesse mundo. O Senhor da sua vida foi aquele que te comprou com o seu próprio sangue. Você era um escravo do pecado, Jesus pagou o preço, Jesus deu o seu próprio sangue para que agora você tivesse um outro Senhor. Portanto, crer é se dedicar absolutamente ao teu Deus que te resgatou. É você obedecer. Não é só você acreditar nele. E eu te provo. Eu poderia usar vários textos de João, mas eu só quero, vai ser o único versículo fora de João que eu vou usar hoje. Ainda tem 165 textos para eu ler com vocês. Acreditaram, né? Mas olha só o que diz Hebreus, capítulo 5. Olha que clareza, gente. Por isso que eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é muito clara. É muito clara. Porque está escrito em Hebreus 5, 9. E tendo sido aperfeiçoado, falando de Jesus Cristo, como homem, ele foi aperfeiçoado. Não como Deus, mas como homem, porque ele foi 100% homem e 100% Deus. Então, como homem, ele foi aperfeiçoado com um propósito, para se tornar o que, gente? O autor do seu resgate, da sua libertação, da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, quando você se torna a família de Deus, melhor, você só se torna a família de Deus quando você entende o que é crença bíblica. Crença bíblica é você receber a dádiva salvadora de Jesus e agora seguir Jesus até o fim, sem olhar para trás. Muitas vezes você tem que renunciar à sua própria vontade, os seus próprios desejos. Muitas vezes você tem que até mesmo abrir mão de algo por causa dele. Coisas que seriam favoráveis para você, no seu sentido talvez material, carnal. Mas só que agora você tem Senhor, você tem Cristo. Ele é o autor da sua salvação para aqueles que lhe obedecem. Então, crença não envolve somente acreditar para receber. Crença envolve acreditar para obedecer. Estamos juntos ainda, gente? Maravilha. Só li só o primeiro versículo para vocês. Fé para a salvação. Nós cremos que Jesus é o Salvador, mas é interessante, gente, que quando você vai estudar um pouco mais esses textos, ou esta palavra no original, para que creais, e mais adiante fala, e para que crendo tenhais vida em seu nome, você vai perceber aqui que também traz a ideia de continuar crendo.
Uma vez salvo em Cristo, eu tenho que continuar crendo, confiando, que também envolve fidelidade. Você, inclusive, já aprendeu que fé também é traduzido na Bíblia como fidelidade, que vem da mesma raiz da palavra fé. No seu contexto você vai entender, ou no contexto bíblico, você vai entender quando a fé ela é traduzida por fidelidade, porque é o que realmente o contexto pede. Mas a raiz da palavra é a mesma, gente. Nós cremos em Deus para ser salvo por Ele, mas para amá-lo com a nossa obediência. Quem se torna a família de Deus entende esta realidade. Que crer não é só receber a dádiva salvadora, é viver para o Salvador. Amém, minha gente? Então, deixa eu ampliar um pouco mais essa realidade sobre crença na pessoa de Jesus Cristo. Vai comigo lá em João, capítulo 1. Dá lá comigo, por favor. João, capítulo 1. Dos versículos 1 a 5, depois a gente vai ler o versículo 15 e também o 18. Então vamos lá, gente. Está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo, da palavra viva, Jesus Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela, contra a luz. Se você está na luz, se alegre, celebre. Se quiser pode dar um pulo aí, não tem problema nenhum. As trevas não vão prevalecer sobre a sua vida, porque a luz do Senhor se manifestou sobre você. Mas, gente, Verbo literalmente fala sobre o princípio da razão divina, ou seja, fala da mente de Deus. Logos, que é o original aqui, que foi traduzido como verbo, fala sobre a razão de Deus, a vontade de Deus. Escutem isso, olha aqui para mim, a mente de Deus. Logos também traz a ideia de sabedoria em relação à pessoa de Cristo, de Deus. Então, Jesus Cristo é a expressão exata da vontade do Pai, porque Ele é tão Deus como o Pai. Jesus Cristo, Ele revela claramente a vontade perfeita e absoluta do Pai na sua encarnação, na sua morte, na sua ressurreição e na sua exaltação, e agora na mediação entre Ele e os homens. Jesus Cristo é a expressa revelação da vontade do Pai, por isso Ele é o Verbo. Jesus é a própria mente do Pai. O que o Pai quer, Jesus executa. Por isso não há outro mediador entre Ele e o Pai. Só Jesus Cristo pode salvar, só Jesus pode tornar você uma nova criatura. Porque Jesus é esse agente. Você vai ver aqui que o apóstolo João, ele quando se utiliza da palavra no princípio, ele está se referindo a Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Em outras palavras, ele está falando aqui, olha, Jesus como a palavra de Deus, ou seja, como o agente da vontade do Senhor, da mente de Deus, da sabedoria de Deus, do querer de Deus, trouxe o mundo à existência. Esse é o teu Deus, esse é o teu Salvador, sendo também a exata expressão da vontade do Pai. Portanto, Ele é o agente de Deus Pai. Olha só, eu vou te falar uma coisa. Se isso não move o teu coração, meu irmão, começa a buscar o Espírito Santo agora.
quebranta o meu coração. Porque, gente, isso aqui é poder vivo. Jesus é o verbo vivo. Jesus é a expressão exata da vontade do Pai. Por Ele todas as coisas foram criadas, porque Ele é o agente, o executor da vontade, da razão, da mente, do querer do Pai para as nossas vidas. Por isso Ele foi enviado para nos salvar. Esse é o teu Salvador. Jesus não foi um acidente, houve um plano. E a Bíblia deixa claro por isso que Ele é o Deus Criador. O teu Salvador é o Criador de todo o universo, dos céus e da terra. O Pai estabelece o plano, Jesus Cristo o executa e o Espírito Santo traz à vida aquilo que Jesus executou. Uau! Aleluia! Esse é o teu Deus que te salvou, é Ele que te torna a família dEle. Quando eu creio em quem Jesus Cristo é, o verbo de Deus, o poder de Deus, o agente de Deus, a própria expressão da vontade do Pai. Quando eu creio que Jesus, Ele executa, Ele faz a própria vontade do Pai, porque é como se Ele tivesse a própria mente, na verdade, como não? Ele tem a própria mente, a própria sabedoria do Pai, então Ele faz todas as coisas. Por isso você é salvo nele, porque o Pai planejou, Ele executou e o Espírito Santo sopra em você a vida e te torna uma nova criatura, como família de Deus, porque você creu no Logos, você creu na palavra, você creu em Jesus Cristo. E eu acho que eu estou ficando animado. Ele é vida. Jesus é vida, pastor Valdemir. Jesus é vida. Eu vou repetir, Jesus é vida. Ele é a fonte da existência de todas as coisas criadas. Uau! Esse é o Deus que você crê. Esse é o Messias que você crê. Esse é o Filho de Deus que você crê. E por isso você se torna a família de Deus. Porque Jesus é a própria vida. Ele é a fonte da existência de todas as coisas criadas. Ele é o Deus exaltado e criador. Mas não só isso. Ele também é aquele que gera vida espiritual. Aleluia! Jesus é aquele que gera vida espiritual em você, pela vontade do Pai e pela ação do Espírito Santo. Eu só me torno família de Deus porque eu recebi a própria vida dele em mim, Jesus em mim, a esperança da glória. É nele que você crê. Por isso que você tem que sair daqui hoje dançando. Você vai sair daqui dançando. Se o pessoal do pagodinho, você vai sair daqui celebrando. Porque você crê no verbo, você crê no Logos, você crê na fonte da vida, você crê em Jesus Cristo. Gente, Jesus é luz. Jesus é o Logos. Jesus é vida. Jesus é luz. A luz aqui tem o sentido de verdade bíblica. Olha só, ele é a própria palavra, lembra? Logos, verbo, palavra. Luz tem o sentido de verdade bíblica em contraste com o erro e a falsidade. Jesus é o caminho, a verdade. Ele não é uma das, mas ele é a verdade que se opõe ao erro e à falsidade. O que eu aprendo com isso como família de Deus? Quando eu entro na família de Deus, eu não vivo mais no governo do erro e da falsidade. Eu vivo agora debaixo do reino da verdade. Aleluia! Gente, luz em todo o Evangelho de João, de maneira muito específica, fala de santidade e pureza. Jesus é luz porque Ele é santo e Ele é puro. Uma vez que Ele entra na sua vida, Ele te santifica. E Ele não aproveita nada da sua velha natureza. Uma boa notícia, hein? Você não é um homem espiritual melhorado. Você é uma nova criatura. Porque simplesmente Ele é essa graça, é esse poder
que santifica o meu homem interior e me purifica de tal maneira que a minha velha natureza é crucificada, a minha velha natureza espiritual é morta, é crucificada e é gerada em mim uma nova natureza santificada em Cristo Jesus. Assim você se torna a família de Deus. Mas luz também fala de algo que é contrastado, é o oposto do pecado, da prática do mal, e inclusive é algo oposto ao próprio mal, o maligno. Satanás, a Bíblia chama o diabo de príncipe das trevas. Mas gente, aonde a luz chega, o diabo tem que se dobrar. Para de ficar dando crédito ao diabo. Dê crédito à luz. Eu vou repetir isso para você. Acho que eu vou gritar mais alto aqui. Os vizinhos vão reclamar, pastor Valdemir. Escutem. Vou falar baixinho então. Parem de ficar dando crédito às trevas. Se a luz entrou na sua vida, Jesus dissipa as trevas. Eu quero dizer sobre a sua vida, Jesus já dissipou as trevas da sua vida. Agora você está vivendo como família de Deus? Aí é um outro ponto, que eu não sei se vai ser hoje, mas é uma outra realidade. Mas você já está na luz, o sol da justiça raiou sobre a sua vida. Portanto, é aquele que te liberta da cegueira espiritual. O Deus desse século, ele antes havia cegado o seu entendimento, e por isso você não cria no evangelho da glória de Cristo, mas a luz raiou. A verdade entrou, a santidade entrou, a pureza entrou, e a mentira, o engano, o mal foi dissipado. Você agora é dele. Portanto, Jesus já te curou da cegueira espiritual, da prisão. Gente, escuta, como nova criatura, como família de Deus, por favor, pega isso. Você não será livre. Como filho de Deus, como corpo de Cristo, como igreja, você não será livre. Você já foi livre, liberto, porque a luz de Cristo, ele quebrou a cegueira espiritual que estava em você. Ele te libertou de todo o engano, te tirou da prisão do engano e da falta de entendimento. Escutem isso. Por isso que a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, porque espiritualmente eu sou nova criatura, porque as trevas foram dissipadas e a luz raiou na minha vida. Esse é quem eu sou nele. Por isso que aquele que crê na luz se torna família de Deus. Gente, João 1,14 diz assim para nós: se Jesus é vida, se Jesus é luz, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Se Jesus é luz, se Jesus é vida, ele também é o Deus encarnado, o Cristo, o substituto. Porque João, ele mostra para nós exatamente isso aqui, olha. João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo, lembra do Logos? Quem é o Logos? O Deus eterno, lembra disso? O Deus criador, a fonte da existência de todas as coisas criadas. Esse é o Logos, aquele que faz a expressa vontade do Pai para a minha vida. A Bíblia fala que esse Deus, o Logos de Deus, que vivia com o Pai, claro, e com o Espírito Santo por ser Deus, na eternidade, antes da criação, por isso no princípio, é aquele que se tornou carne, e ele habitou no nosso meio. Ele assumiu a minha e a sua natureza humana com um propósito, com uma missão: nos substituir na cruz do Calvário, para ser o meu substituto. Porque o versículo 29 diz: no dia seguinte, de João 1, eu estou só em João 1, versículo 29, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele. E João, o Batista, disse: eis o substituto. Eis aquele que vai ser sacrificado no meu lugar. Ele é o sacrifício de Deus, para que eu seja livre do poder do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. O Logos, o Todo-Poderoso. Eu quero que você entenda a beleza e a glória do Evangelho, gente.
Eu estou falando de um Deus eterno, que não necessitou, não necessita e não necessitará jamais de nada da nossa parte. Ele é o Deus autossuficiente, que tem vida em si mesmo. Esse Deus todo-poderoso, que é a fonte de toda a criação, que é a luz, que é a vida, Ele simplesmente habitou no nosso meio para um propósito: te livrar do poder do pecado. E você só se torna a família de Deus se você for livre do poder do pecado. Se Jesus entrar na sua vida. Quem está comigo ainda, hein? Mas Jesus também é a manifestação da graça e da verdade. Graça, favor de Deus. E verdade aqui tem um conteúdo de toda a vontade revelada de Deus para a minha vida. Porque nos versículos 16 e 17 de João 1, está escrito: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, graça somada. E quem está com sono, diga amém. Quanta gente está com sono, que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te desperte nesta noite, e aquele que estava cochilando, desperta, porque talvez eu não vou ter a mesma fé de Paulo, que ressuscitou aquele rapaz que bateu com a sua cabeça no chão e teve algum traumatismo craniano. Talvez eu não te ressuscite, então por favor, fique acordado. E o meu conforto é se alguém cochilou na pregação de Paulo, como não vai cochilar na minha, né, gente? Quem sou eu? Então tudo bem, mas não durma. Eu quero que você saia daqui com essa marca que Deus quer gerar no seu coração. Então, João 1,16 fala sobre graça sobre graça. Gente, a graça de Deus é infinita, o favor de Deus é infinito, é ilimitado. Quanto mais você cresce no conhecimento do Senhor Jesus, mais você experimenta a graça sobre a sua vida, favor de Deus sobre a sua vida, e Jesus é graça. Sabe por quê? Porque o versículo 17 diz: porque a lei que aponta para a minha necessidade de um Messias foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, toda a revelação da vontade de Deus e o favor de Deus vieram por meio de Jesus Cristo. Somente quando você crê que Jesus, escutem isso, somente quando você crê que Jesus, Ele mesmo e a obra redentora dele, é a manifestação do favor imerecido do Pai para a sua vida, e crê que em si Ele tem toda a revelação da vontade do Pai, é assim que você se torna a família de Deus. É claro, muitas vezes você não tem a consciência plena, o entendimento pleno dessa verdade, mas essa verdade precisa ser crida por você, para você se tornar a família de Deus, porque nós estamos crescendo juntos no conhecimento da verdade. Gente, eu quero ampliar, em último lugar, aquela realidade lá de João 20, 30, 31, que fala dos sinais para que a gente creia. Vocês estão comigo ainda, não estão? Para que a gente creia que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, eu estou ampliando. Vocês estão percebendo que eu estou ampliando essa realidade que a gente leu lá em João 20, 30, 31. Porque lá em João capítulo 2, que é o último ponto que eu quero mostrar para você, é claro, eu só mostrei alguns, diz assim sobre a realidade, que é a prova incontestável. É a prova irrevogável. Ninguém nunca conseguiu e nunca conseguirá anular essa verdade. Jesus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E João capítulo 2, versículo 22 diz: quando, pois, aleluia, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura. Eles não haviam crido quando Jesus estava no madeiro, na cruz. Na verdade, eles se dispersaram, eles ficaram debaixo de uma frustração terrível,
Porque eles achavam que o Messias, na sua primeira vinda, já iria estabelecer o reino dele aqui na terra a partir de Jerusalém para as nações. Mas na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, ele precisava sofrer, o servo sofredor, nos substituir numa cruz, se tornando maldito no nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós pelo Espírito do Senhor em nossas vidas. E a palavra do Senhor fala que eles, os discípulos, só creram em todas as escrituras que profetizavam a respeito de Cristo, o Messias, quando eles viram Jesus ressurreto dentre os mortos. Graças a Deus, o meu Jesus morreu no meu lugar, ele foi sepultado porque ele de fato morreu, ele não desmaiou, ele morreu de fato, mas glórias a Deus, ele que deu a sua vida, ele tornou a tomar a sua vida de novo e mostrar o seu poder. Glórias a Deus, porque a ressurreição de Jesus, a ressurreição física de Jesus, é a prova incontestável que tudo que a Bíblia fala sobre o meu Senhor, sobre o meu Mestre, sobre o amor da minha vida, sobre o meu Salvador, é a verdade do Senhor para o seu povo. E eu quero te dizer, não basta você só crer que Jesus morreu no seu lugar para você se tornar família de Deus. Você precisa crer que ele ressuscitou dentro dos mortos também. Só assim você é salvo. Por isso que está registrado isso. E aí então eu chego no fim da primeira parte, que diz: e para que crendo tenhas vida em seu nome. Deixa eu fazer aqui uma exposição rápida sobre isso. Lá em João 20:31 fala: para que crendo tenhas vida em seu nome. Gente, nós recebemos a vida. Você percebeu? Para que tenhais o que, gente? Vida. Nós recebemos vida, mas essa vida, ela não é temporária, ela não é passageira, esta vida ela é eterna. E é muito interessante que, apesar de ser uma vida eterna, o termo vida aqui não fala de quantidade de tempo, mas de qualidade. É simples você entender isso. No momento que você crê que tudo que está escrito a respeito de Cristo nas Escrituras é a verdade que te liberta, que gera fé no seu coração para a sua salvação, a palavra do Senhor deixa claro que você recebe a própria presença, a própria vida de Deus em você. Não se trata só de você receber algo na eternidade, se trata de você já ter recebido a eternidade em você. Uau! Isso é qualidade de vida. Amém, gente? Os músicos estão vindo para cá para eu terminar a pregação, é isso? Essa é a deixa, Luiz? É isso mesmo? Vocês estão vindo para cá para eu terminar de pregar? Hã? Se for isso, eu encerro, não tem problema. Gente, ao crermos em Jesus Cristo, esta vida é gerada em nosso homem interior e nascemos pelo Espírito para nos tornarmos família de Deus. Vai comigo lá em João 1:10 até o versículo 13. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, esse seu aqui é o mundo criado, ok? É o contexto direto do versículo 10. Veio para o que era seu, para o mundo criado, o mundo dele, ele que criou, lembra? Dos primeiros versículos que nós lemos, ele é a fonte da criação. E olha, e os seus, agora está no plural, os seus, especificamente os judeus, aqueles que eram da mesma descendência de Abraão. E os seus não receberam. Mas glórias a Deus, não parou por aí, gente. Gente, glórias a Deus, porque o parágrafo não acabou. Porque está escrito: mas a todos quantos o receberam.
deu-lhes o poder de serem feitos família de Deus, filhos de Deus, a saber, aos que creem em quem Ele é, o Logos, a vida, e até a bateria está acabando, tá vendo? Nem a bateria está conseguindo suportar a voz de trovão. A saber, aos que creem nele. Nome aqui representa tudo que Jesus Cristo é. E a gente só está lendo algumas coisas sobre ele. Vocês estão percebendo a profundidade de quem te salvou e que te tornou filho? Porque todos os que recebem, é muito interessante que essa palavra, no original, receber, ela trata de uma graça recebida e uma realidade agora a ser vivida. No seu sentido original, receber Cristo, escutem, é receber uma graça divina e agora viver, por causa dessa graça recebida, a vontade de Deus. Que tem o mesmo sentido da palavra crer. Está pegando isso? O pessoal está com fome, gente, não liga não, tá? Eles estão querendo jantar, mas a gente já vai chegar lá, pessoal, a gente já está acabando. Eu acho que eu não vou pregar a segunda parte, não. Fiquem tranquilos, tá bom? Eu tô percebendo que tem uma pizza que vai rolar aí vocês... A gente vai chegar lá. Gente, aqueles que creem, aqueles que recebem ao Senhor e passam a ter o poder de serem feitos filhos, família de Deus. Olha só, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue. Ou seja, não foi fruto da união sexual entre o homem e uma mulher. Não foi um ato físico, foi um ato espiritual. Está falando de um nascimento espiritual. É assim que você se torna filho de Deus. Aqui. Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu nasci de novo. Eu sou nova criatura. Eu ressuscitei juntamente com Cristo. Eu fui regenerado, transformado interiormente. Tudo isso porque eu criei nele. E é assim que eu me torno família de Deus, porque simplesmente eu passo a participar da natureza divina. Ou seja, a natureza de Deus agora está em mim. Deus está em mim. E por isso eu posso ter comunhão com Ele e com todos os seus outros filhos. E a segunda parte, vivendo como família de Deus, fica para uma outra oportunidade. Fica para um outro tempo. Mas é tanta riqueza que quando eu vou meditando nessas coisas, você não sabe. Se eu fico animadinho no púlpito, vocês não me viram. Só eu e o Senhor Jesus Cristo. Gente, eu sou filho de Deus. Eu não sei como que está o seu coração hoje, em relação a essas realidades que você ouviu. Mas não existe nada maior do que ser filho de Deus. Eu amo meu pai. Eu honro meu pai. Ele foi um pastor batista durante 40 anos. Depois que nós recebemos a incumbência de implantar uma igreja em Jacarepaguá, na outra igreja que nós estávamos ainda, ele foi ser o meu pastor auxiliar, meu pai, que sempre foi minha referência maior de homem de Deus. Eu honro meu pai, eu honro a minha mãe. É claro, eu saí dela, né? Amo meus pais, mas eu sei aqui dentro, eu sei. Nada é mais
ou tem mais valor para mim, apesar de toda a honra que eu posso dar aos meus pais, do que ser chamado filho de Deus. Tudo isso porque eu criei no Logos. Eu criei no Deus encarnado. Eu criei no Deus Criador. Eu criei na vida. Eu criei na luz. Eu criei no Messias. Eu criei no Todo-Poderoso, que se entregou por mim numa maldita cruz, para que eu fosse resgatado, liberto de toda a maldição. Quero te dar uma boa notícia: você não precisa mais ficar vivendo quebras de maldição na sua vida, porque toda maldição foi quebrada em Cristo Jesus. Você é a família de Deus. Você é a família de Deus. Agora, viva como família de Deus. Viva o que está escrito. Eu ia citar 8 pontos aqui para te mostrar o que é viver como família, mas eu quero te dar um dever de casa. Pedir a autorização do pastor Luiz para te passar um dever de casa hoje. Esses dias, mergulha no Evangelho de João, que você vai saber exatamente como que você tem que viver como família de Deus. Mas, se o Luiz tiver ainda coragem de me convidar de novo, eu vou vir aqui falar sobre esta realidade. Amém.